Boa tarde, bom domingo para todos. Bom domingo não, bom sábado. Estou acostumado a vir domingo. Bom sábado para todos. Obrigado pela presença de vocês até uma hora dessa. E hoje nós vamos falar de arte. Vamos refletir um pouco sobre o que é arte e quais as funções da arte. Algum de vocês conseguiria conceituar a arte em uma frase, em um parágrafo? O que é arte? Alguém se empolgou ali. Não deu para ouvir, né? Nem vai dar, né? É o quê? Uma expressão. É uma forma de expressão. Toda forma de expressão é artística? Não. Nem toda forma de expressão é artística. Veja bem, você vai fazer a sua prova do Enem, você prefere encontrar uma questão de interpretação com um poema ou com uma notícia? Com a notícia, né? Por que você prefere encontrar uma questão com uma notícia para interpretar do que com um poema para interpretar? Porque é mais fácil interpretar uma notícia do que um poema. E por que é mais fácil interpretar uma notícia do que um poema? A matéria-prima é a mesma, correto? Eu estou diante de palavras organizadas em frases dentro de uma estrutura gramatical. A matéria-prima é a mesma. Por que é mais difícil interpretar um poema do que uma notícia? Por quê? Isso aí é perigoso. Compreensão livre. Quando a gente dá aula de interpretação de texto, é muito comum o aluno soltar assim: professor, mas a literatura é subjetiva, o texto é subjetivo, cada um interpreta como quer. Não, não é assim que funciona. Eu posso ter um texto com mais de uma interpretação possível? Posso. Eu posso ter um texto com várias camadas? Posso. Mas eu posso ter um texto numa sala de aula com 40 alunos e que os 40 interpretem de maneiras diferentes? Não. E qualquer interpretação possível tem que estar apoiada, ancorada no texto. Então a questão é que a arte, ela vai manipular a matéria-prima de uma forma especial. O sujeito, para escrever uma notícia, ele precisa de menos ferramentas do que ele precisa para escrever um poema. A notícia, ela tem uma função pragmática. O poema não tem uma função necessariamente específica a ser alcançada. No poema eu vou trabalhar com a função conativa com a função poética da linguagem. Eu vou trabalhar com polissemia. Eu vou trabalhar com figuras de linguagem. Toda arte tem uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima da dança? Qual é a matéria-prima da dança? É o corpo, é a linguagem corporal. Se alguém colocar uma música aqui e pedir para nós dois dançarmos, eu vou passar vergonha. Ela vai desenrolar. Ela sabe o que fazer com o corpo para fazer do corpo uma forma de expressão. Eu não, vou parecer uma lagartixa com cãibra. Qual é a diferença de um amador para um profissional, dançarino? O dançarino tem uma técnica. O dançarino sabe como manipular aquela matéria-prima de forma específica para produzir arte. Isso vale para tudo. Isso vale para pintura, isso vale para música, isso vale para fotografia, isso vale para literatura, isso vale para arte plástica. Então, é muito difícil conceituar arte. Hoje, em uma palavra, em um parágrafo, é impossível a gente conceituar a arte. A arte é sim uma forma de expressão, mas não é a única. Mas é uma forma de expressão muito especial. Perfeito. Olha só. Vamos ver o que a gente preparou para vocês aqui. Olha o Vitor Marinho. As funções da arte. Competência. Nós temos aqui a competência 4 e a competência 5, que são as duas competências que trabalham com a arte. Se você observar, as duas competências vão extrapolar
o objeto artístico, observando questões históricas, questões políticas, questões sociais. Olha o que diz a competência... Cadê? Eu estou passando. É aqui. Competência 4. Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação, integrador da identidade. Habilidade 12. Reconhecer as funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Habilidade 13. Analisar as diversas produções artísticas por meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Olha as palavras: grupos étnicos, grupos sociais, padrões de beleza, preconceitos. A arte é uma ferramenta. A arte é uma ferramenta para que a gente reflita sobre a sociedade, para que a gente reflita sobre a natureza humana, para que a gente reflita sobre quem nós somos, quem nós fomos, quem nós gostaríamos de ser. A arte é uma ferramenta para que eu me entenda como ser humano, como amigo, como amante, como ser social e político. É por isso que a arte é perigosa. Vocês já imaginaram um mundo... Oi, temos uma pergunta. Muito legal. Perfeito. Vocês já perceberam que a gente, antes de andar, ela comentou, pessoal, que mesmo quem tem dificuldade de se expressar por qualquer motivo, seja porque tem uma deficiência, consegue se expressar através da arte. A arte, ela é uma linguagem universal e acessível a todos. A gente dança antes de aprender a andar. A gente canta antes de aprender a falar. A gente desenha antes de aprender a escrever. É como se esse potencial para a arte fosse algo inato, né, que a gente traz. É incrível, de fato. Muito boa observação. Quer ler aí a competência 5? Vai. Vai, você joga. Competência 5. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, a função, a organização, a estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Habilidade 15. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Habilidade 16. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Habilidade 17. Reconhecer valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Eu sou fã dessa matriz de referência do Enem, porque o Enem mudou a maneira de nós trabalharmos arte em sala de aula. No meu tempo de aluno, não tinha aula de pintura, não tinha aula de escultura, não tinha aula de música, a arte não entrava na sala de aula, entrava a literatura. E como é que a literatura era ensinada? Características da escola, características do autor, mas isso não é literatura. Sempre o foco deve ser a obra, sempre o foco deve ser o texto. Eu sempre tenho que usar a característica da escola, do autor, como uma ferramenta para entender o texto, porque é na minha relação com o texto que eu vou crescer, é na minha relação com o texto que eu vou refletir sobre o mundo,
É na minha relação com o texto que eu vou refletir sobre mim mesmo, sobre a sociedade, sobre todos esses aspectos que as habilidades do Enem apontam como caminhos. Então é uma forma muito moderna de cobrar arte, e a gente vai ver isso nas questões que a gente vai fazer. Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu estou derretendo, acho que eu vou levar um choque nesse microfone, porque... E se a arte é tudo para nós, por que que tem gente que demoniza a arte? Por que que vários governos ao redor do mundo perseguem artistas? Por que que a gente já teve na história do Brasil artistas sendo preso, músico sendo torturado, escritor sendo expulso do Brasil? Alguém? Porque a arte o quê? Porque a arte também pode ser política. Porque uma das funções da arte é fazer denúncia social, é despertar o pensamento crítico para a realidade, é trazer aquilo que está jogado para debaixo do tapete, que a elite, que os poderosos, que os políticos não querem que a gente enxergue à tona. Então é por isso que é fácil tornar artistas inimigos. Porque o artista estimula o pensamento crítico, porque a arte faz com que a gente pense a realidade de maneira mais complexa. E essa complexidade, esse entendimento do mundo, assusta a quem tem o poder. Assim, que eu sou apaixonada por arte desde pequena, foi que me inspirou a arte, desde pequenininha. Mas não só porque eu tive a paixão pela arte, só pela cultura, pelos gestos, entendeu? Porque assim, eu leio livros, eu sou apaixonada por ler livros, eu amo estudar desde pequena, nunca tive amigos, nunca tive companheiro para se divertir comigo, nunca fui para as festas. E para mim, foi que me inspirou mais os meus estudos, Eu nunca tive essa paixão por outras coisas, Mas o meu estudo foi que me deixou mais apegada do que uma vida normal. Tem um filósofo famoso que tem uma frase que ele diz: nós temos a arte para que a verdade não nos destrua. A arte é também uma forma de escapismo. Quando a nossa vida é tediosa, quando a nossa vida é uma vida morna, sem graça, a gente normalmente pode encontrar refúgio, pode encontrar escape na arte. É o meu caso, por exemplo, eu era um adolescente feio, tímido e liso. A minha vida social era uma merda. Então, como a minha vida social era absolutamente sem graça, eu passava a maior parte do meu tempo lendo. A literatura era a minha rota de fuga. A minha mãe pensava que eu era autista, Assim, eu poderia ficar aqui 1 hora refletindo com vocês sobre as inúmeras funções que a arte exerce no nosso cotidiano e sobre a importância que ela tem. Mas nós temos 3 funções teóricas que costumam ser cobradas no vestibular. E aí a gente vai partir para isso agora com a Raquel. Opa! Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Raquel Catunda. Como a Estelle antecipou aqui para a gente, existem algumas funções na arte que vão ajudar a gente a resolver as questões do Enem. Dá uma passadinha mais uma vez. A primeira que a gente vai ver é a função naturalista. Quando a gente pensa no naturalismo na arte, seria aquela ideia de que a arte vai pintar de uma maneira semelhante como a gente vê na natureza. Sabe? Quando a gente vê pessoas da mesma forma que a gente enxerga na natureza, a gente vê objetos criados pelo homem, a gente vê o próprio ser humano ali retratado. Mas atenta, na função naturalista, o referencial está claro para a gente, Mas olha o exemplo que eu trouxe para vocês. O René Magritte, que ele já é um pintor que está envolvido com as vanguardas europeias. Vocês lembram que as vanguardas do início do século XX, elas vão romper com a arte
tradicional, aquela arte que a gente diz que é uma arte acadêmica, que valoriza o belo, o proporcional, o anatômico. Então, a arte de vanguarda, ela vai romper com esse passado, ela vai questionar isso. E o próprio surrealismo, que é onde o René Magritte está inserido, ele vai propor uma reflexão sobre isso, trazendo o lado irracional da arte, o lado fantasioso, a imaginação, o lado onírico. Aí olha esse exemplo. O nome do quadro é Isto Não É o Cachimbo. A gente olha, tem direitinho o desenho de um cachimbo, mas tem escrito, isso não é um cachimbo. Por quê? Ele quer lacrar. Isso aí, né, deixa a gente angustiado, mas não se trata de paradoxo. O que é que ele está refletindo? Existe o objeto real, seria esse referente externo que o artista vai tomar como uma forma de inspiração. Mas toda arte é uma representação pelo olhar do artista. O que é que ele está questionando aqui para a gente? Esse objeto, ele não é um cachimbo porque ele não serve para fumar. Ele não é um objeto utilitário, ele é um objeto estético, ou seja, um objeto de arte, que serve para contemplação. Então, no geral, a gente vai procurar essa arte, né, a fim de contemplá-la. Tinha até um termo na Grécia Antiga, cunhado por Platão, que diz que a arte é mimética. A arte é uma mímese da realidade, é uma imitação da realidade. Mas o ponto que vocês têm que ter como chave é tentar entender justamente o olhar que o artista está trazendo para a gente. O que é que ele está acrescentando de sentido, certo? Outra categoria que é interessante a gente falar, não, agora não. Outra questão importante é a função utilitária da arte, porque ela pode servir para alguma coisa também, além dessa função estética, além de servir para a contemplação, né? Por exemplo, se a gente for pensar na Grécia Antiga, Roma Antiga, onde existiam esses vasos, o vaso originalmente servia para reter água, reter cereais, mas além disso, as imagens podiam contar uma imagem histórica, né? Uma lenda, um herói importante daquele tempo sendo retratado ali também. Para além disso, para além de guardar itens, esse vaso continua tendo uma função, que é uma função estética, que é servir como arte. Certo? Outra coisa que a gente pode pensar sobre as funções da arte é a análise formalista dela. Quando o professor está perguntando de um contexto histórico inserido na imagem ou um movimento inserido na imagem, a gente vai pensar nessa função formalista. E talvez o melhor exemplo para isso seja falar do nosso Abaporu, né, uma das obras mais famosas aqui do Brasil. É importante lembrar que Tarsila do Amaral ela era modernista, então ela já está influenciada também por essa arte inovadora de vanguarda. Nota que aqui a gente não tem o corpo humano sendo retratado da forma que a gente enxerga na realidade, né? Então, observar a data do quadro, galera, a data ali, ó, 1927, já é depois do início do século XX. Então, a gente já pode reparar nas inovações que a Tarsila traz, né? Ela tem uma influência cubista, ela traz cores nacionais, né? O verde, o azul, o amarelo. Lembrando que o nosso modernismo queria trazer nossa identidade nacional para dentro da arte. Então, por mais que ela estivesse influenciada por essa tendência das vanguardas europeias, ela também está colocando o caráter nacional. Olha a nossa vegetação ali, ó, no cacto, olha o clima tropical representado pelo sol. E para além disso, o nosso modernismo, ele quis ter um nacionalismo crítico, né? Então há um ar crítico nessa obra também, que é o fato de trabalhar aqui um sujeito que está ligado à terra, a mão, o pé está ligado à terra, ele tem mãos e braços maiores, porque nós trabalhamos muito com os membros, usamos muito o trabalho braçal, mas usamos pouco o trabalho intelectual, por isso que a cabeça do personagem é atrofiada. Então, tem todo um senso crítico que, se a gente entender o movimento modernista, a nossa leitura vai além. O próprio nome Abaporu, em Tupi-Guarani, significa gente que come gente. Ou seja, está falando das nossas origens indígenas, antropofágicas, né? Que tem tudo a ver com o movimento modernista também.
E para finalizar essa parte expositiva, o único tópico é a arte como função expressiva, né? Expressar o sentimento do artista mesmo. Então, muitas vezes, a gente é arrebatado quando para contemplar uma obra de arte, né? E hoje a gente contempla obras para além do museu, né? A arte contemporânea está aí no meio do mundo. O grafite está no meio da rua, as esculturas estão no meio da rua. Então, quando a gente é atravessado, a gente é convidado a sentir. Então, quando você olha um quadro desse, que é o Grito, do Edvard Munch, ele não é uma pessoa gritando. Ele não é simplesmente, ele não é um retrato do que a gente enxerga. Ele está expressando um sentimento, o sentimento de pavor, o sentimento do grito. Olha como o rosto está todo distorcido, olha o céu vermelho, alaranjado, né? Então ele quer expressar essa emoção. E a vanguarda expressionista é excelente para isso. Nas questõezinhas a gente também vai ver uma questão sobre o abstracionismo lírico. Vocês sabiam que só uma confluência de tintas, de linhas e de texturas também fazem a gente sentir emoções, certo? Vamos para as questões, Steller. A Maria Larissa Maia dos Santos. Maria Larissa Maia dos Santos vai pagar inteira. Deixou a carteirinha de estudante aqui. A carteirinha vai ficar aqui, Larissa. Então venha buscar a sua carteirinha de estudante. Galera, olha só. A arte serve para divertir, a arte serve para entreter, a arte serve para que a gente fuja da nossa realidade tediosa, a arte serve para moralizar, passar lição de moral, educar, a arte serve para fazer denúncia social, a arte serve para que eu conheça um contexto histórico e político no qual ela foi criada, a arte serve para encantar, para despertar um prazer estético, simplesmente para ser admirada. A arte também serve. Então, a gente antes conversou sobre essas inúmeras funções da arte. Teoricamente, nós temos essas três: função naturalista. Quando é que eu tenho a função naturalista? Quando o artista procura retratar a realidade da forma mais precisa possível. É aquela ideia da arte como imitação do real. Perfeito. Função formalista. Função formalista. Eu tenho a função formalista quando o naturalismo é rompido. Quando o naturalismo é descartado e os elementos formais da pintura começam a chamar a atenção. É quando vem essa arte mais estranha. O artista naturalista, ele quer que você veja a obra e tenha aquela sensação: caramba, é tão perfeito que parece uma fotografia. Exato. Já tiveram essa sensação vendo alguma pintura? É tão perfeito que parece uma fotografia. Isso é o naturalismo. Na função formalista não, o cara quer que você saiba que está diante de uma obra de arte. Você vê por onde o pincel passou. E a função pragmática? Volta 2. Aqui. Utilitária. E a função pragmática é aquela, como o próprio nome já diz, a arte serve a um fim exterior a si próprio. O cara que fez esse vaso aí é belíssimo, é lindo, desperta um prazer estético agradável, mas ele não fez esse vaso para colocar em cima de um bibelô, de um móvel, de uma cômoda para ser contemplado. Ele fez esse vaso para receber algo dentro de um ritual. Normalmente, a arte pragmática está associada a rituais religiosos. Então, vamos ver como o Enem cobra essa parte mais teórica. A primeira questão é excelente. A primeira é excelente? Tu acha? Olha aí a primeira questão. Ela adora essa questão aqui, né? Tu adora, né? Olha só. Eu tenho o texto 1, estrutura vertical dupla do Greenberg. E eu tenho o texto 2, urna cerimonial marojoara, uma urna de cerâmica, de 1400 a.C. Aí o enunciado diz: as duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra estrutura vertical dupla
se distingue da urna funerária ao evidenciar a simetria na disposição das peças, materializar a técnica sem a função utilitária, abandonar a regularidade na composição, anular possibilidades de leituras afetivas, integrar o suporte em sua constituição. O que vocês marcariam? Olha só, esta urna marajoara, ela está toda decorada com padrões estéticos. Então, o artista se preocupou com a estética, com a beleza, se preocupou. Mas é uma urna funerária, ela vai recolher restos mortais, ela vai ser enterrada com esses restos mortais. Ainda que esta urna tenha padrões estéticos, tenha um trabalho artístico delicado, seja bonita, para falar mais simples, ela não foi feita para ser colocada na oca, no centro da taba, embelezando o lar da tribo. Ela foi feita para ser utilizada num ritual religioso, funerário, recolher restos mortais de alguém importante. Então aqui é o exemplo de função pragmática. Agora, olha o texto 1. Aqui a matéria-prima foi mobilizada de forma naturalista. Ele criou algo passível de ser reconhecido por mim nessa escultura? Não, eu não tenho função naturalista. Essa escultura, ela foi criada para servir a um fim exterior a ela própria, como a urna funerária? Não. Essa aqui sim, eu vou comprar e vou colocar em cima de um aparador, para enfeitar a minha casa. Então, no texto 1, eu tenho a função formalista, porque ele manipula a matéria-prima de modo que a matéria-prima chama a atenção para si. É uma escultura abstrata. No texto 2, eu tenho a função pragmática, porque ele manipula a matéria-prima, levando em consideração padrões estéticos, mas de modo que esta obra cumpra uma função dentro de um ritual. Então, diante disso, qual é o item? B de Bacuri. Perfeito. Materializar a técnica sem a função utilitária. Ele manipulou a cerâmica, que é a matéria-prima, ele fez uso de uma técnica, dando origem a uma obra de arte abstrata, que vai ter um valor estético, mas não utilitário. Entendido? Próximo. Sua. É, eu também? É a sua. Érico Veríssimo. Galera, Érico Veríssimo é um escritor de que momento literário brasileiro? Quem lembra? Érico Veríssimo, autor de O Tempo e o Vento, autor de Olhai os Lírios do Campo, belíssimo livro, recomendo demais, principalmente para quem é da área da saúde, porque tem um questionamento ético sobre o exercício da medicina no livro. É um autor da segunda geração do modernismo, a geração de 30. O Érico Veríssimo é contemporâneo da Raquel de Queiroz, do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, de Vidas Secas. Alguém lembra qual é a característica principal desse grupo, desse movimento artístico, segunda fase do modernismo? O que Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo têm em comum? Denúncia. O que Capitães da Areia do Jorge Amado, o 15 da Raquel de Queiroz, Vidas Secas do Graciliano Ramos têm em comum? Por que o Graciliano Ramos foi preso? Por que a Raquel de Queiroz foi presa? Por que o Jorge Amado teve que fugir do Brasil para não ser preso? Porque fez denúncia social. A marca da literatura do Érico Veríssimo e da segunda geração do modernismo é usar a literatura como instrumento de denúncia. Se você já sabe isso, se você já tem essa teoria, a questão é de graça. O Enem também traz questões teóricas. A teoria facilita a sua vida, torna uma questão que poderia ser difícil fácil e você ganha tempo. Mas professor, não lembro.
Não lembro da segunda geração do modernismo, não lembro do Érico Veríssimo. Beleza, dá para fazer lendo o texto com atenção. Vamos ler o texto. Érico Veríssimo relata em suas memórias um episódio da adolescência que teve influência significativa em sua carreira de escritor. Lembro-me de que certa noite, eu teria uns 14 anos, quando muito, encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto um médico fazia os primeiros curativos num pobre diabo que soldados da polícia municipal haviam carneado. O que é esse carneado? Cortada a carne. O sujeito tinha sido esfaqueado várias vezes. Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim: se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de poder ficar segurando esta lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses talhos e salvar essa vida? Passou. Pronto. Desde que... Ei. Peraí, tá com delay. Galera, o passador aqui tá dando problema. Como é que a gente resolve isso aqui? Aponta para onde? Foi? Travou. Tem como tu passar manual aí? Vai passando. Vai passando, vai passando. Vai passando. Questão 2. Volta. Pronto. Desde que adulto comecei a ter me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender sua lâmpada. Ele está falando de acender uma lâmpada literalmente? Não, isso é uma metáfora. Fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão propícia aos ladrões, aos assassinos, aos... Sim, segurar a lâmpada, esse é o trabalho do artista, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos nosso toco de vela, ou em último caso, risquemos fósforos repetidamente como um sinal de que não desertamos nosso posto. Olha que figura legal ele usa aí no final do texto. Percebe que tem uma gradação decrescente. Segurar a lâmpada, se não tivermos lâmpada, um toco de vela. Se não tivermos um toco de vela, risquemos fósforos. Mas o tempo todo o escritor deve estar jogando luz sobre a realidade. O que é jogar luz sobre a realidade? É criar a fantasia? É permitir o sonho? É denunciar o real, criar o belo ou fugir da náusea? Denunciar o real. Então, se você sabe que o Érico Veríssimo é modernista de segunda geração, você já ganhou a questão muito rapidamente. De graça. Mas se não, basta interpretar essa metáfora da lâmpada. Fazer luz sobre o mundo é o trabalho do artista, porque é o trabalho do artista despertar o senso crítico e denunciar o real. Próxima. Minha. Rock. Bora nós. Pessoal, a terceira questão, ela está falando de um ritmo musical que é o rock, né? Quem já tem a bagagem cultural sabe que é um ritmo que envolve guitarra elétrica, envolve um grande intérprete no vocal, envolve uma postura transgressora, né? Frente aos valores da sociedade. Mas esse texto aqui, ele acrescenta um sentido. Então, a gente tem que ir para o texto mesmo. O texto começa dizendo: ao lado da indústria da moda, a do rock é o melhor exemplo na vendabilidade elástica do passado cultural, com suas reciclagens regulares de sua própria história, na forma de retomadas e releituras, retornos e versões cover.
Até aqui a gente sabe mesmo, né? Que aquele rock famoso dos anos 80, 90, ele mesmo vem se reformulando através de covers, releituras. Vocês que são cearenses devem ter ouvido o Calcinha Preta, né? O nosso forrozão fazendo as releituras livres dos forrós clássicos, né? Do Angra, do Forró das Scorpions. antigas. É disso que está falando a questão, tá? Olha como é que ele finaliza aqui o texto. Ele diz: o ponto de permitir que as evidências culturais do rock sejam fisicamente desmanteladas e remontadas como pastice e colagem, com mais rapidez e falta de controle do que em qualquer outra época. Então está acontecendo essa homenagem, esse pastiche, está havendo essa colagem de ritmos antigos, letras antigas, criando algo novo. E aí a questão do Enem pergunta: o rock personifica o paradoxo da cultura de massa pós-moderna, visto que seu alcance e influência globais, combinados com sua tolerância, cria uma... Olha como de fato é paradoxal. O rock não era transgressor, mas hoje o texto está dizendo que ele faz parte da cultura de massa. Então o que é que aconteceu com ele? Já que ele está tendo alcance grande, todo mundo conhece uma ou outra versão desse rock. Olha o que o item A diz: subversão do sistema cultural vigente. Isso foi nas origens, né? Hoje não necessariamente. Olha o item B: identificação de pluralidade de estilos e mídias. A gente tem mais diversidade, a gente tem mais pluralidade. É verdade, galera, que tem mais estilos musicais fazendo essas releituras? É verdade que a gente tem outras mídias digitais fazendo essas releituras? O item B é muito bom, mas vamos ver o C. Homogeneização dos ritmos nas novas criações. Homogêneo é algo que é uno, né? Está em conformidade única. Não é isso que o texto está dizendo. Ou D, desvinculação identitária dos hábitos de escuta. A gente não desvincula da nossa identidade, né? A gente amplia ela ao ter esse novo acesso. Olha o item E, formação de confluência de métodos e pensamentos. De novo, confluência é uma palavra que leva à unanimidade, à homogeneização, que não é o caso do texto da questão. Então, se a gente leva em conta o texto, e sempre tem que levar, ele nunca está de enfeite. Inclusive, pessoal, se você ficou em dúvida em 2 itens, escolha aquele que você consegue justificar com a citação do texto, certo? Então, se o texto está dizendo que essas releituras, elas promovem uma vendabilidade elástica do passado, é elástico, é diverso, o item B, sem dúvida, é o melhor item. Identificação de pluralidade de estilos e mídias. Tranquilo? Foi? Opa! Devia ter passado, não é mesmo, gente? Então, vamos para a quarta questão. A quarta questão também é interessante em relação ao que a gente já falou. Aquela obra que eu trouxe do René Magritte, que fala isso não é um cachimbo, né? Que ele está questionando justamente essa representação da arte. Aqui ele traz um artista, é bem metalinguístico, né? Ele está fazendo aqui uma pintura que representa um pintor que está observando um ovo, mas que desenha um pássaro. Ele está claramente rompendo com aquela função naturalista da arte, né? Ele não está pintando o que ele está enxergando, ele está pintando além. O título da obra também ajuda muito a gente a interpretar, viu? O título é A Perspicácia. O artista está sendo perspicaz, ele está vendo além do que está sendo mostrado aqui na nossa vida real. Ele não está vendo o ovo, ele não está vendo a potência, ele está vendo o que vai vir a ser, que é o passarinho. E se a gente junta isso com o que a gente já sabe do surrealismo, né? Que o surrealismo vai trabalhar justamente com o irracional, com aquela imagem que parece um sonho, que parece incoerente, né? Se não tiver a nossa interpretação, porque a gente tem uma excelente interpretação, a gente dá conta dessa questão. Então vamos lá, o enunciado pergunta assim: esse estranhamento da imagem, de ele estar observando o ovo e desenhando um passarinho, contribui para a reflexão principalmente sobre o seguinte aspecto da criação artística. Ele está trazendo aqui uma demanda para a gente refletir, né? Ele está perguntando se o que a gente vai refletir é sobre a perfeição da obra. Ele está questionando a perfeição do desenho. Nota que os surrealistas desenham um contorno bem bonitinho, né? Do jeito que a gente enxerga, o contorno está aí.
Ele está questionando a precisão da forma, a forma que está sendo apresentada está sendo questionada. Olha o item C, ele está questionando a representação do real. A gente, na realidade, vê um ovo, mas o artista já vê o pássaro, o artista já vê ali além, né? Ele já coloca o dele, ele coloca a visão de mundo dele, não está representando, copiando e colando o que ele enxerga. Então, representação do real está sendo questionada aí, né? No surrealismo como um todo. Olha o D. Importância da técnica. A técnica está sendo questionada? Não está. Despreocupação com a técnica. Ele está questionando a despreocupação. Na verdade, o menino está pintando uma tinta a óleo, né? Está parecendo um pintor tradicional. A gente só sabe que ele não é um academicista, galera, por causa da data. Depois de 1900, a galera é livre, a galera está influenciada pelas vanguardas, que eram revolucionárias. Cada vanguarda vai ter a sua proposta estética. Então, sim, galera, o gabarito aqui dessa questão é o item C. Ele está questionando a representação do real. Bora fazer mais uma, Steller? Bora. Escolhe uma, avulsa aí das que você tem. Vamos ver aqui. Muito polêmica essa questão. Eu vou pular polêmicas hoje. Essa é boa. Essa é boa. Questão 6, galera. Abram aí na questão 6. Ernest Fischer, no livro A Necessidade da Arte, considera a arte como elemento essencial para a compreensão da realidade, na medida em que ajuda o homem não apenas nessa compreensão, mas também porque possibilita o suporte necessário para a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. A partir dessa afirmação, entende-se que a obra de arte, além de favorecer a interpretação do mundo, reivindica transformações. Não importa o nível de letargia da arte, o que interessa é que funcione como bálsamo para os espíritos exaustos. Se a arte acompanha as transformações do mundo, e se vivemos em uma época explicitamente mercadológica, então a obra de arte deve adequar-se às exigências do mercado. A força transformadora da arte, assim como numa perspectiva místico-espiritualista, prescinde de conotações sociopolíticas e históricas, ou os seres humanos que não buscam a forma de expressão através da arte têm mais capacidade de compreender a si mesmo e a realidade. O que vocês vão marcar? Item. O ser humano que não busca uma forma de expressão através da arte tem mais chance de compreender a si mesmo e a sua realidade? Não. Excluímos o item E. A força transformadora da arte, assim como numa perspectiva místico-espiritualista, prescinde de conotações sociopolíticas e históricas. Galera, o que é prescindir? Prescindir é abrir mão, é desprezar, é não fazer uso. A arte pode desprezar conotações sociopolíticas e históricas? Não, não pode. Se a arte acompanha as transformações do mundo, e se vivemos em uma época explicitamente mercadológica, então a obra de arte deve adequar-se às exigências do mercado? Quando a arte se adequa às exigências do mercado, ela se reduz, ela se limita, ela se homogeneiza, ela fica massificada. É importante haver diversidade, é importante haver riqueza, é importante que a arte preserve sempre o seu caráter transgressor. Então, falso C. Olha B. Não importa o nível de letargia da arte, o que interessa é que funcione como um bálsamo para os espíritos exaustos. Bálsamo aí aparece como sinônimo de quê? De consolo, de alívio. Sim,
a arte pode servir como um bálsamo para os espíritos exaustos. Mas é desse aspecto que o autor do texto está falando? Não. Vamos reler o texto, a questão é de interpretação. Ernest Fischer considera a arte como elemento essencial para a compreensão da realidade, na medida em que ajuda o homem não apenas nessa compreensão, mas também porque possibilita o suporte necessário para o aumento da determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. Ou seja, quando um artista faz uma denúncia da realidade, o que ele quer? É só expor o problema? Não, é que as pessoas conscientes do problema tentem resolver o problema. Quando um artista denuncia a realidade, é porque intencionalmente, pragmaticamente, em última análise, ele quer reformar essa realidade, ele quer superar os problemas que ele está denunciando. Então, a obra de arte, além de favorecer a interpretação do mundo, reivindica transformações. Se através de uma obra de arte eu tenho noção de um problema, eu vou procurar lutar para resolver o problema. Eu vou procurar atuar na minha realidade para superar o problema. Por isso, item A. Perfeito. Próximo. Fazer uma. Temos quanto tempo? Eu vou sempre até mandar eu parar. Que horas são, homem? Dá tempo. Pessoal, vamos fazer uma de fotografia. Essa de fotografia que é muito boa, porque traz o Sebastião Salgado. Cadê essa aqui? Isso é pesado. Olha essa fotografia aqui, galera. O que é que ela está mostrando pra gente? O que vocês sentem ou pensam quando olham para essa fotografia? O que ela evoca em vocês? Tristeza? Tristeza é uma ótima palavra. Por que a gente se sente triste, né? A gente vê um homem adulto ao lado de uma criança envolvido em farrapos. Eles parecem estar numa paisagem montanhosa, ou seja, deve fazer frio. Eles estão enrolados com essa manta, né? Apenas os olhos de fora. Eles parecem estar vivendo uma vida frágil socialmente, né? Então é uma imagem que provoca sentimentos na gente. Sebastião Salgado, quando fez, inclusive a escolha por retratar o preto e branco, confere mais emoção para a imagem também. Tua pergunta? Perfeito. Para quem não ouviu, ela está falando do curta-metragem cearense premiadíssimo chamado Vida Maria. E aí ela fez uma conexão brilhante entre o documentário que fala da vida no sertão nordestino, árido, seco, em que o externo cria obstáculos ao indivíduo, e a foto, perfeito. Perfeito, perfeito. É mais um exemplo de como a arte pode sensibilizar a gente, né? Então vamos lá, observa que não é só um retrato da realidade, não é uma mera representação naturalista, né? Ele quer provocar uma emoção na gente também. Então a questão pergunta: a imagem acima do aclamado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado mostra que as fotografias, da mesma forma que os textos, podem ser lidas e interpretadas. A opção de colocar num primeiro plano figuras humanas provoca no espectador uma atitude de... Então, o que é que ele quis provocar ao colocar aquelas pessoas ali, né? Nota que ele comparou a fotografia com um texto. Ambos precisam ser interpretados. Inclusive, galera, sempre que você está observando uma imagem colocada numa questão do Enem, observa as letras miúdas, o título da obra vai ajudar a gente a interpretar também. Olha o que o item A está dizendo. Ele tem a atitude de questionamento sobre a hostilidade da natureza. E aí? É a natureza hostil que choca a gente nessa imagem? Perfeito, não é. É a admiração pela beleza do cenário.
é a exuberância do cenário que mais atravessa a gente. Também não é. É a surpresa do jogo de luz e sombras, a questão do preto e branco ali que atravessa a gente. É a mobilização para combater as injustiças sociais. Muita gente ficou em dúvida nessa. Por quê, né, gente? É justo ficar em dúvida nessa. Porque você se sente sensibilizado por essas pessoas. E você, tocado, quer que aconteça alguma medida pública em relação a essa realidade. Mas olha o que o item está trazendo. O item fala mobilização para combater. Tem mobilização na imagem? Tem uma passeata, uma galera com cartazes, com faixas. Tem como você sair do museu e resolver o problema deles dois? Não tem Não a tem, mobilização acontecendo, né? Na verdade, quem se mobiliza é a gente mesmo, né? Ao interpretar. Mas o item combinaria mais com isso. O item propõe uma reflexão sobre o desamparo e a fragilidade. A gente, ao refletir, pode conseguir se juntar e se mobilizar. Mas o que a arte está fazendo é fazer a gente refletir. É fazer a gente sentir, e com isso que a gente está sentindo, a gente vai ruminando. É por isso que a arte pode transformar o ser humano. Você não entra e sai do museu do mesmo jeito. Você sempre é atravessado pela arte. Vocês sabem, vocês são atravessados o tempo todo por séries, por filmes, pela playlist que você mais gosta. Aquilo modifica a gente também. Então é uma das funções da arte, né? Transformar o ser humano. Inclusive, quem aqui já foi ao Museu da Fotografia? Verdade. Espetacular, né? É uma baita experiência. E tem foto do Sebastião Salgado lá. E olha como é invocado como uma obra, ela pode ser bela, mas ao mesmo tempo nos causar mal-estar. Porque esteticamente a foto é bonita. Tem um trabalho estético agradável aí, mas ela causa mal-estar. E ela causa mal-estar exatamente por causa desse sentimento de desamparo que a gente flagra naqueles sujeitos. São dois personagens num espaço árido, seco, inóspito, completamente abandonados à própria sorte, né? Então é isso, né? Essa coisa da arte de denunciar o real. Como ela explicou, não é que eu vou me mobilizar, eu não vou sair daqui agora do museu e vou resolver o problema deles dois, mas eu saio transformado dessa experiência. E se eu saio transformado dessa experiência, a minha ação no dia a dia pode ser diferente. Se isso aqui desperta para mim uma reflexão sobre desigualdade social, sobre injustiça, eu posso ter votos mais conscientes. Eu posso procurar, dentro da minha realidade possível, ajudar de alguma maneira, procurar fazer um trabalho voluntário. Então, o item dele está aqui, de fato, só para pegar o desatento, né? Eu sou fã do Sebastião Salgado. É muito bom. É muito bom. Dá tempo de fazer mais alguma? Eu acho que foi, Steller. Olha aqui teu relógio. Temos 5 minutos. Dá tempo. Dá tempo. Fazer Vamos mais uma. Vamos fazer essa aqui, ó. E a sujeira virou arte. Que questão é essa? 10. Questão 10. E a sujeira virou arte. Perfeito. Dia após dia, a poluição invisível dos canos de descarga vai grudando nos muros junto à foligem de fogueiras acesas por moradores de rua, até que não seja mais possível distinguir o limpo original do sujo acumulado. É nesse momento que surge o artista visual Trincortes, de 27 anos, com um pano úmido, um pincel e uma garrafa de água nada além. Ele tem transformado a paisagem da capital mineira a usar a técnica do grafite reverso, que consiste em apagar a sujeira para criar desenhos que dialogam com a problemática da cidade. O trabalho atual consiste em desenhar rostos de pessoas desaparecidas,
que tenham em sua história alguma relação com as drogas. Olha que legal. Olha que forte o trabalho desse cara. Esse lugar respira o problema da droga. O usuário de crack é tratado de forma hostil. Essa é uma forma de as pessoas passarem por aqui e olharem duas vezes para aquilo que a sujeira esconde. E que, na verdade, elas não veem porque não querem. Porque é mais fácil virar o rosto. Porque é mais fácil fingir que não vê. E aí o problema se torna invisível. Ele usa a arte para expor o problema e chamar a atenção sobre o problema. A arte pode representar padrões de beleza ou ter o propósito de questioná-los, permitindo que a sociedade reveja valores e preconceitos. O artista Dream Cortes utiliza da técnica do grafite reverso com o objetivo de ressaltar o descaso do poder público com a limpeza, evidenciar a humanidade dos usuários de droga. O usuário que é tratado de forma hostil, o usuário que é invisível, ele na sujeira da cidade retrata imagens de usuários de droga desaparecidos, para chamar a atenção para aquelas figuras. São seres humanos, têm a sua história, tem pessoas que se importam com eles de alguma maneira, que estão procurando, enfim, evidenciar a humanidade do usuário de drogas. Então, vamos encerrar. E aí, o que a gente espera que vocês tenham percebido pelas questões? O Enem pode cobrar questão de teoria sobre arte? Pode. Ele pode cobrar característica de artista ou de escola, de movimento? Pode e vai. Mas muitas vezes o foco no trabalho com a arte é esse. Como a arte extrapola essas questões teóricas. Como a arte absorve o humano, o político, o social, o histórico, o emocional e cumpre múltiplos papéis no nosso dia a dia. Vamos consumir arte, vamos produzir arte, porque a arte é, eu não posso dizer, né? É maravilhosa. É maravilhosa. Gente, muito obrigada pela aula. Eu também agradeço a presença de vocês que ficaram até o final. Muito obrigada. Tivermos outra oportunidade, nós vamos começar sobre os desdobramentos da arte contemporânea também, que tem caído bastante no Enem. Em parceria aqui com Estela de Paula, que vocês podem acompanhar nas redes sociais. Eu, Raquel Catunda, também estou por lá fazendo... Brilha muito no Instagram, viu, galera? Sigam o Instagram da Raquel, vários que ela é influencer de arte e literatura. Nós, tá? Então, até o próximo encontro, galera. Bom descanso e até amanhã.